Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Nós vamos dar continuidade numa série de estudos que iniciei no programa passado acerca dos 4 fundamentos da doutrina cristã e os 4 fundamentos da vida prática da igreja. O objetivo é ajudar vocês a compreender o verdadeiro significado e definição da igreja, tanto na doutrina como na prática. Vamos a uma leitura da palavra de Deus em Mateus, capítulo 16 e o versículo 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Porém, eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 21 diz: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, sacerdotes dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 24 e 25 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aqui, nesta maravilhosa leitura, se você observar bem, nós temos aquilo que chamamos os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Quais são esses fundamentos? Se olharmos estes fundamentos segundo o propósito eterno de Deus, podemos dizer assim: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Estes são os 4 fundamentos. Nós vemos aqui a declaração de Pedro: Tu és o Cristo. Depois o nosso Senhor Jesus diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui nós temos a igreja. Depois ele diz para Pedro: Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que for ligado na terra, terá sido... que for ligado da terra, terá sido ligado nos céus. O que for desligado da terra, terá sido desligado dos céus. E depois ele fala sobre a cruz. Ele fala que ele deveria seguir para Jerusalém, e ele deveria ser morto, e também ele ressuscitaria. E por último ele diz: Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aqui nessas palavras, nós temos os 4 fundamentos doutrinários. Isso quer dizer que toda a doutrina do Novo Testamento estão elas fundamentadas sobre estes 4 pilares: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. O que eu quero dizer é que os escritos apostólicos são uma continuidade dos ensinos de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, tudo que ele fez, se tornou um fundamento. Sua pessoa e obra é o grande fundamento. É o fundamento no qual a igreja está sendo edificada. Veja que ao final de Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra, a rocha principal. Isso é muito importante, porque este é um princípio governamental. Não podemos pensar na igreja segundo cultura,
segundo o modismo. Nós não podemos pensar na igreja segundo o conceito que as pessoas querem ter dela. A igreja só tem um conceito, ela só tem uma definição. E este conceito, essa definição, deriva deste fundamento que é Cristo. Se nós não entendermos este ponto, então nós fracassamos em viver a vida da igreja. O problema hoje é o pragmatismo. E nós podemos resumir isso da seguinte forma: as pessoas estão querendo funcionar e viver a igreja baseado naquilo que dá certo. Então, se dá certo, não importa os meios que são utilizados. Se dá certo e as pessoas gostam, então não importa o que você está pregando, não importa o que você está fazendo. A questão é que as pessoas esquecem. 1 Coríntios capítulo 3, onde diz que todas as nossas obras serão julgadas. Sim, serão julgadas. Você pode configurar isso com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque quando você lê 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver ali a obra de cada um. O que você edificar pode ser madeira, palha e feno. Madeira fala da natureza humana. Palha fala da obra humana. E feno fala da glória humana. Tudo que nós fizermos será julgado sobre esse princípio. Se é madeira, palha e feno, ou se é ouro, prata e pedras preciosas. Então nós temos que entender o que é a igreja. Se nós nos perdermos nisso, perderemos em tudo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude quanto a este assunto tão importante. Que Deus te abençoe. Espero contar com você no próximo programa Cristianismo Autêntico.